quantidade de pessoas que nós temos hoje como membro da igreja, muita gente está falando assim, mas é impossível essa turma fazer o que está fazendo aí. Só que muita gente tem esquecido que a gente tem um Deus que é poderoso. E Deus tem guiado com seu Espírito, Deus tem trazido pessoas para ofertar na igreja, pessoas de fora, irmãos. Pessoas de fora. Tem um irmão especial que quando nós estávamos fazendo aqui a obra, isso para os irmãos saberem, eu estou dando testemunho dele, irmão. Ele veio aqui e trouxe um valor significativo para abençoar a igreja, para que a igreja estivesse realizando aqui a obra. E olha que ninguém pediu nada, Deus trouxe. E assim também um outro irmão que quer cumprir a missão da sua esposa é daqui da igreja, e ele é católico, mas ele quer ainda continuar dizimando aqui na igreja. Aleluia! Então, irmãos, o nosso Deus tem trabalhado, e Deus quer também usar as nossas vidas. Coisa maravilhosa. Mas entrando agora na palavra, não era essa palavra que nós estávamos imaginando, pensando, mas Deus trouxe ao nosso coração a palavra de Deus lá em Mateus capítulo 26, verso 36. Diz assim a palavra de Deus. Em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou ali fazer o quê? Orar. E levantando-se consigo a Pedro, os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se, a angustiar-se. Então lhe disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto e orando e dizendo: meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro: então, nem uma hora pudeste vós vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando-se a retirar-se, orou de novo, dizendo: meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhe disse: ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Irmãos, é de uma notoriedade a presença do Espírito Santo aqui neste lugar. Bastaria eu ler a palavra que já está realizada.
Nós vemos a direção que o Espírito Santo trouxe para nós neste culto, nesta noite, que é para que nós venhamos entender de que Ele se faz presente. Vejam bem, irmãos, Jesus, Ele desceu com uma missão muito específica e muito clara com relação à humanidade. Ele já veio neste propósito, nessa direção. O Senhor Jesus, apesar de ser 100% Deus, mas também era 100% homem. E agora, neste exato momento, no Getsemane, ele está vivendo um momento em que muitos de nós, às vezes, vivemos. Ele está passando um momento em que a sua alma está angustiada. E vejam bem, irmãos, ele foi ali para o Getsemane também com um propósito de orar. Porque, querido, quando Jesus está ensinando para a igreja, para os seus filhos, para o seu povo, que nos seus momentos de angústia, a melhor coisa a se fazer é orar. Nos seus momentos de tristeza, a melhor coisa a fazer é. E Jesus está aqui ensinando, mas Ele é conhecedor de tudo aquilo que Ele haveria de passar, de tudo aquilo que Ele iria viver. E agora já está chegando um momento crucial no qual Ele não poderia mais fugir. Por isso, é quando Ele está chegando lá, Ele diz para o seu discípulo: assentai-vos, ou seja, aguarde. Esse cálice não é de vocês, esse cálice é meu. Assentai-vos aqui, aguarde-me. Assentai-vos enquanto eu vou ali orar. Existem momentos na vida do cristão que se faz necessário ele sair do meio de todos. Porque, querido, você só vai entender o momento da sua angústia se você parar em oração. É por isso que a palavra de Deus, ela traz para nós, nos ensinando: orai sem cessar, orai e vigiai. Em todos os parâmetros da palavra de Deus, ela ensina essa questão dessa chave, que a oração, ela ensina para nós que nós devemos estar orando. Por que a oração, ela é algo poderosa? Porque a oração, ela mexe com o coração de Deus. E quando a oração, obrigado, Senhor, ela mexe com o coração de Deus, Deus para dar atenção àquilo que está sendo dito. Porque quando a oração, ela é feita no seu interior, de um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza e Deus para ouvir a sua oração. Deus para ouvir. E vejam bem, irmãos, que coisa maravilhosa. Existe um Deus que é Criador de céus e terra. Existe um Deus que Ele é poderoso. Antes das coisas existir, Ele já estava. Antes de todas as coisas. E é esse Deus que para ouvir a sua oração. Veja que privilégio nós temos quando Ele nos chama, quando nós chamamos. É por isso que quando você faz a oração, você não vai ficar sem
Então Deus, Ele ouve a sua oração e Ele responde a sua oração. Talvez você entre numa briga consigo mesmo, porque nós queremos orar agora e dizer ao Senhor: Senhor, responde agora. Existem situações que Deus vai responder na mesma hora, mas existem situações que Deus vai dizer para você: espera. Mas por que Deus diz para você: espera? Porque Ele está trabalhando em você. Ele está trabalhando em você a insistir. Deus está trabalhando em você a chegar ao nível que Ele quer que você chegue. O nível de relacionamento, o nível de intimidade com Ele, de coisas profundas que Deus tem para a sua vida e para a minha vida. Isso só isso só se tem aquele que compreende essas coisas. Mas por que você, pastor, por que o Senhor fala isso? Amados, olha para a vida de Daniel. Daniel, ele fazia o quê? Ele orava 3 vezes por dia. Quantas vezes? 3. 3 vezes. Homem de oração. E olha o nível de intimidade, de relacionamento de Daniel para com o Senhor, porque assim que Daniel chega lá na Babilônia, Daniel é afrontado, é colocado diante de uma situação em que o jovem recebia das iguarias do rei, e Daniel logo entendeu que ele não comeria das iguarias do rei. Mais tarde, ao passar o tempo, Daniel revela o sonho de Nabucodonosor. Mais tarde, Daniel revela o sonho do rei Belsazar. E quando está em Belsazar e para Nabucodonosor ofereceu tudo que ele tinha do reino para Daniel, e Daniel não aceitou. Já depois de aos 80 anos, já com Belsazar disse também para Daniel que quando se ele interpretasse o que estava escrito na parede, porque o que escreveu na parede foi a mão de Deus, e ele diz que se ele interpretasse tudo aquilo que estava escrito, ele daria tudo do seu reino para Daniel. E Daniel, homem de oração, não perdeu a sua postura. Daniel disse para Belsazar: eu não quero nada do seu reino, mas uma coisa eu te digo: Deus tomou o seu reinado. Homens de Deus têm nível de intimidade com Deus que, apesar disso tudo, Daniel foi jogado lá na cova dos leões, porque homens imaginaram que Daniel, por orar e por buscar a face do Senhor, ele teria medo e ele não continuaria orando ao Senhor, ele se intimidaria. Mas Daniel era homem de oração e Daniel não se intimidou com as afrontas do inimigo que se levantou. Daniel estava na sua oração ali todos os dias, e por causa da sua oração e do decreto que foi realizado, ele foi jogado na cova dos leões. Homens de oração, mulheres de oração, irmãos e irmãs, a igreja do Senhor ainda não compreendeu, ainda não entendeu o que a oração pode causar na minha e na sua vida. Nós não ainda entendemos, porque nós não participamos, nós não entendemos, nós não vivemos esse momento de entrega de oração diante do Senhor, a ponto de poder dizer ao Senhor, diante dos homens, poder ser jogado na cova dos leões, a ponto de ser jogado na fornalha de fogo, mas não temer as situações, porque nós somos homens de oração e homens e mulheres de oração que têm um nível de intimidade, de relacionamento com Deus, que entendemos as coisas que Deus está fazendo. Glória.
a igreja precisa parar para orar mais. Mas pastor, a igreja já ora. Ainda não chegou aonde Deus deseja. E eu quero fazer aqui uma ilustração, porque a oração é uma busca ao Senhor. Tem uma ilustração de um homem bêbado que havia perdido a sua carteira. E ele então estava procurando a sua carteira. E alguém ficou curioso, porque ele já estava umas 3 horas procurando a carteira em determinado lugar. E então aquele homem vai perguntar a ele: você perdeu alguma coisa? Ele falou: eu perdi a minha carteira. E o que você está? Estou procurando aqui a minha carteira. Já tem aqui umas 3 horas que estou procurando. E ele então perguntou: mas aonde você perdeu? Eu perdi há 2 quilômetros atrás. E ele então pergunta: por que você está procurando aqui? Ele falou: porque aqui tem luz, lá é escuro, lá eu não vou achar. E o homem então disse para ele: você está procurando no lugar errado. Você está buscando no lugar errado. Muitas vezes, querido, nós estamos querendo fazer como aquele homem publicano está fazendo a oração no lugar errado para que todos vejam. E a oração de intimidade é a oração que nós nos colocamos diante de Deus, separado. E Jesus estava aqui, agora ficar aqui porque eu vou orar. Coisa linda, queridos. Deus nos chamar para que nós possamos ter esse nível de intimidade, de relacionamento com Ele. E no verso 37 diz: levantando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Jesus está dizendo: está chegando a hora. A sua alma está dizendo: está chegando a hora. Está chegando o momento das aflições no qual eu vou passar. E Jesus ainda naquela angústia, podendo dizendo para o Pai, ele diz: a minha alma está profundamente triste até a morte. A minha alma, contrição, angustiado, imagina o sofrimento, a ponto de que a palavra diz que é o seu suor, mas na frente se torna em gota de sangue. Imagina, irmãos, aquilo que Jesus viveu, imagina como foi essa minha cruz, imagina como é aquilo que Jesus passou. E ao seu momento foi: ficai aqui e vigiai comigo. O que é sentido de vigiar? Vigiar é estar atento. Vigiar é estar alerta em todo o tempo. A palavra de Deus nos orienta, nos ensina que nós devemos ficar alerta, porque o Senhor virá e nós muitas vezes não sabemos quando Ele virá. É preciso vigiar, é preciso estar alerta. O Senhor nos chama. E como a igreja, como nós vamos vigiar, como nós vamos estar atentos, vivendo vida de santidade ao Senhor, vivendo uma vida de intimidade, de relacionamento com o Senhor. Irmãos, e não é fácil, porque buscar ao Senhor existe negar a si mesmo. Então não é fácil. Não é fácil, mas quando você e eu, quando a igreja do Senhor compreende isso, nós vamos nos negar a nós mesmos e nós vamos fazê-lo, porque para nós não será mais um sacrifício, para nós será um prazer viver uma vida de oração, de busca ao Senhor, porque nós sabemos que buscando ao Senhor, Ele há de responder, Ele há de entrar com providência, Ele há de entrar com socorro, Ele há de entrar com a solução na qual você e eu necessitamos e precisamos. A palavra do Senhor diz
agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Irmãos, quando nós entendemos e compreendemos isso, é aquilo que Jesus viveu. E ele diz, adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto. Mais uma vez, a vida de oração. Nós muitas vezes queremos mudança, mas nós não queremos pagar o preço para que a mudança venha. É necessário pagar o preço. A salvação só chegou até a nós porque Jesus pagou o preço. Jesus pagou o preço e foi para a cruz, morreu na cruz. Ele pagou o preço por amor a cada um de nós. Se nós queremos viver a mudança, é necessário pagar o preço de vida de oração. De vida de oração. Você pode adentrar na Bíblia, na palavra, você vai ver que quantos homens de Deus eram homens de frutos de oração. E se o Senhor Jesus, Ele normalmente tira o tempo para orar, Ele está trazendo para nós que nós devemos fazer o mesmo. Ele está nos ensinando, Ele está nos orientando e Ele está fazendo na prática. Ele está fazendo na prática. Ele está dizendo para você, é assim que se faz. Você quer conquistar a vitória, você quer conquistar as bênçãos, você quer conquistar a conversão do seu esposo, da sua mãe, você quer conquistar a conversão dos seus filhos, fruto de oração. Porque a oração move com o coração de Deus. E essa é uma chave que Deus deu para mim e para você. Ele deu para mim e para você. Porque o coração, essa chave ela vai lá e abre. É o baú das orações. Irmãos, e coisa maravilhosa, porque a oração te traz para a presença de Deus. Nós vivemos na presença de Deus. E quando você entra, vive na presença de Deus, você descobre, você aprende coisas que você não via antes. Porque Deus passa a revelar para você aquilo que está na sua presença. Só se descobre o que tem na presença de Deus. Os irmãos lembram quando houve a tsunami? Eu assim me falha a memória, foi na Tailândia. E um tempo depois descobriram na Tailândia peixes que o homem nunca tinha visto. Mas por que descobriram isso depois, peixe que o homem não tinha visto? Porque é peixe que dá no profundo. É peixe que dá no profundo. E só descobre essas coisas que entra no profundo com Deus. Quem entra em fruto de oração com o Senhor. E amados irmãos e irmãs, para que possamos terminar, aqui nesta hora, Jesus mesmo sabendo que a sua hora ia chegar, Ele não desistiu, porque Ele estava fazendo a vontade do Pai. A nossa vida de oração, a sua vida de oração, é para que nós venhamos compreender a vontade do Pai, para mim e para a sua vida. Porque a vontade de Deus para a nossa vida, ela é boa, ela é perfeita. Perfeita significa dizer que não tem erro. Ela é boa, perfeita e ela é agradável. Irmãos, é preciso que olhemos para a palavra, porque a palavra do nosso Deus, ela é inerrante. Esse Deus está dizendo para a gente que nós precisamos buscar a sua face em oração, é porque Ele quer revelar aquilo que está em segredo. Apóstolo João diz assim: é chegado a vós o reino dos céus. Quando ele diz é chegado a vós o reino dos céus,
significa dizer que tudo aquilo que tem no reino dos céus também vem para nós. Isso se faz presente. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém. Fica com essa palavra nessa noite em teu coração. Pode vir, Rebeca, em nome de Jesus. Olha só que coisa maravilhosa. Vocês vão receber agora. Em nome de Jesus. Amém?